pessoal, aqui é o professor Alexandre, língua inglesa. Estamos aqui para dar mais uma aulinha, segundo vídeo que eu vou postar para vocês aí, é aula 4, 2A de inglês, beleza? Maravilha, pessoal, preste atenção no tópico, super, hiper, mega importante, principalmente para quem vai tentar o Enem, né? Acho que todos vão tentar o Enem. E alguns vestibulares também utilizam esse tópico, porque, olha lá, temos aqui interpretação de charts, graphs and cartoons. Então, hiper e super mega importante para vocês até. O Enem adora utilizar gráficos, tabela, cartoons, tirinhas e por aí vai. Beleza? Então, na apostila de vocês começa assim, tem essa capa aí. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, ó, sobre cartoons. Great. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre charts and the graphs no finalzinho, beleza? Então, vou passar aqui o slide. Nós iremos dar início à nossa aulinha de hoje. Olha lá. Deixa eu tirar aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é chart, cartoon e tirinha, né? Olha lá, uma pequena definição. Chart refere-se a um acontecimento recente de cunho social, político, esportivo ou do cotidiano. Apresenta diálogos e situações contextualizadas. Já cartoon retrata um acontecimento de modo global, uma causa, é rica em detalhes, com pouco ou nenhum diálogo. E nós iremos fazer aí já um exemplo de um cartoon aí, que é o próximo slide. E tirinha. Tirinha já é uma história de quadrinhos com apenas 3 quadros, geralmente de aspecto cômico, tem alguma coisa de humor. Beleza? O próximo slide, que ele vai, nós iremos focar um pouquinho nesse aqui, ó. É um cartoon. Preste atenção nessa imagem aí, ó, que vai aparecer para vocês. Opa! Apareceu, faz de conta, estou fazendo uma interpretação de texto, caiu no Enem, caiu no nosso vestibular, tem essa imagem. Eu preciso analisar ela, tá? Então, em um minutinho, eu quero que vocês analisem esse cartoon, essa imagem. Preste atenção nos elementos verbais, aqui, e nos elementos não verbais. Olha lá, tá? Prestem bem atenção nos elementos não verbais. Tá bom? Olha aí, ó. Great. Aqui são os elementos não verbais. Então, preste atenção, dá uma analisada. Se quiser, pause o vídeo um pouquinho, porque nós iremos fazer uma atividade em cima dela. Great. Vamos lá. Let's continue. Pessoal, próximo slide, a próxima imagem aqui, ó. Ao interpretar, ao se deparar com uma imagem dessa numa interpretação de texto, devemos procurar alguns atalhos que nos auxiliem e estão presentes nas expressões. Identifique a ideia central. Isto está na cena que o artista ilustrou. Os detalhes no desenho não podem ser desprezados. Então, nenhum detalhe ali nas laterais ali da imagem não pode ser desprezado. Belezinha? Great. Olha lá, repare bem em alguns elementos presentes nesse texto. Até circulei, deixei circuladinho ali para vocês, que fica um pouquinho mais fácil. Olha ali a olheira, como que tá a ave, o prato de comida, se tem ou não tem, computador, que tipo de computador é aquele, o café ali, ó, largado, tá frio já. Enfim, esses são elementos não verbais que dizem muito na hora da interpretação de um texto. Então, tem que ir captando, tem que ir pegando detalhezinhos desse cartoon. Você também irá fazer isso com gráficos, você irá fazer isso com tabelinhas, você irá fazer isso com charges, com tirinhas também. Então, tem que analisar amplamente, tá? Tem que conectar as duas coisas. Great. Olha lá. Após observar bem a cena e conferir os detalhes, faça uma pergunta bem simples para você mesmo. O que está acontecendo nessa cena? O que está acontecendo nessa cena? Bom, o que está acontecendo aí? Baseado em que eu posso afirmar? Né? Então, esse homem parece que passa muito tempo diante do computador. Eu posso afirmar como isso? Opa, tem alguns detalhes aqui, ó. É a olheira do cara. Olha a ave, o que aconteceu com ela. Então, baseado no que eu posso afirmar isso? São esses detalhes aí. Deixa eu sair. Great. Maravilha, olha lá.
Segundo, agora estou detalhando no homem ali. Repare nas olheiras, a xícara de café largados. Vamos ver outro personagem ali que tem na imagem. Opa, a ave, como que está a ave? Tá mortinha, cara. Repare nos pratinhos, vazios e teias de aranha, né? Pratinho vazio e as teias de aranha. O que está acontecendo aí? Opa, deixa eu puxar isso aqui para cá. Beleza. Então, depois desse trabalho de observação e interpretação da ilustração, partimos para o texto, que nos confirmará. Preste atenção ali que ele fala: Look, Polly, it says that people who spend too much time online neglect their other relationships. O que que é? Nada mais é que isso aqui, ó. Veja, Polly. Ele diz que as pessoas passam muito tempo online conectadas e desprezam seus outros relacionamentos. Que tipo de relacionamento? Pô, deixou ali morrer ali a ave, café largado, tá com olheira, computador, aquele bem antigão, então tá, esqueceu do mundo completamente. Beleza? Pessoal, só para você ter uma ideia, em charges, como que acabamos de ver, é mais simples esse trabalho de interpretação da cena, pois está apenas um quadro, com diversos detalhes e pouco texto. Então tem que analisar um contexto geral ali da imagem, tem que pegar os detalhes, tá? Cada detalhezinho ali é importante, você deve fazer a mesma coisa quando for fazer uma interpretação de uma imagem, de um cartoon, de uma tirinha ou de um gráfico, porque tem que estar prestando atenção bastante em números e detalhes, tá bom? Olha lá, já nas tirinhas, em quadrinhos, apresentam mais texto e menos detalhes. Aí devemos dividir nossa atenção entre textos e as situações retratadas nas cenas. Como? Como a gente vai fazer isso? Trouxe um exemplo para vocês aqui, ó. O Agar e Alga. Beleza? Tem essa tirinha aqui, ó. Preste atenção nela, vamos fazer a leitura, ó. This is, o que o Agar está falando ali, ó? This is a business trip, Helga. I can't cancel a meeting just because you want to shop. Opa, eu tenho que analisar aí, ó. Claro, o texto. Opa, deixa eu voltar aqui. Acabei pulando. Olha lá. Olha lá, tem que analisar o texto, óbvio, e os elementos não verbais. O que está acontecendo ao redor dele? Como ele disse ali, ele está falando que é uma reunião de negócios. Ele fez uma viagem de negócios e está tendo uma reunião, né? Você já pode imaginar o que está acontecendo ali nessa tirinha. Great. Então, ele falou no próximo slide, só para você ter uma ideia. Olha lá. Identifique a ideia central. Isto está na cena em que o artista ilustrou. Está na cena. Então tem que fazer as duas conexões. Os elementos verbais e não verbais. Great. Fizeram tudo, né? Tem que analisar cada coisinha aqui nessa imagem. Os detalhes no desenho não podem ser desprezados. Great. Então, a próxima introdução de cartoon chart gráfico, eu tenho que analisar tudo que está no desenho, na imagem ou na tabela. Não podem ser desprezados de maneira alguma, ok? Great. Continuando. Pessoal, repare bem em alguns elementos presentes no desenho e após observar bem a cena e conferir os detalhes, faça uma pergunta simples. O que está acontecendo nessa cena? Como nós fizemos anteriormente, lá do papagaio do homem lá, que estava conectado online, tem que fazer nessa, né, a mesma coisa. Great. Separei ali, ó, a Helga and Agar. Beleza. Qual o sentimento que eles estão expressando? A Helga está ali chateada. Está chateada, está entediada, e ele está ali dentro da sua reunião, né, digamos assim. Está um pouquinho estressado. Great. E esses sentimentos. Conclusão. O que a gente pode concluir dessa imagem? Que é uma viagem de negócios, que essa é uma viagem de negócios, e que a Edgar não pode cancelar a reunião apenas porque ela quer fazer uma compra. Great. Beleza? Então, isso que está na escrita. Você tem que analisar em um contexto, né? Essa é a viagem de negócios do nosso personagem, o Edgar.
Beleza? Great. Tem outras atividades que eu poderia fazer com essa própria imagem, mas aí nós iremos trabalhar um pouquinho mais detalhado, digamos assim, em sala de aula. Great. Fantastic. Pessoal, consegue agora interpretar essa charge agora? Qual é a ironia? Qual é a ironia dessa charge? Né? Está dentro de uma guerra e ela quer fazer compras. Great. Está nessa viagem de negócios hoje. Great. Maravilha, pessoal. Só para você ter uma ideia de quando cai uma imagem dessa, uma tirinha, um cartoon, enfim, qualquer uma propaganda publicitária também no Enem. Em vestibulares, eu deixei uma definição em vestibulares e concursos, as tirinhas ou as chars geralmente referem-se ao comportamento de algum tema recente e que tenha chamado a atenção. Charts e tiras para essas finalidades pedem geralmente um entendimento global de um fato. Dessa forma, desenhos e textos não podem ser desvinculados, não conectar tudo, texto e os elementos não verbais. Great, fazer isso nas próximas vezes, não deixem de fazer isso, porque o Enem utiliza bastante, e vários vestibulares ao redor aqui do Brasil também utilizam. Maravilha? Great. Pessoal, vamos fazer mais um exercício de uma tirinha, porque temos essa turminha aqui que vocês já conhecem, a turma da Mônica, Mônica's Gang in English. Great. Alguém sabe o nome dos personagens da Magali? Já tá ali, né? Magali or Meg. Ok? E do Cebolinha? Como que é o nome do Cebolinha? Só uma curiosidade. Como que é o nome do Cebolinha em inglês? O nome do personagem? Olha lá, é Jim Five. Great. Maravilha. Jim Five é o nome do Cebolinha. Então é o seguinte, vamos analisar aqui, fazer esse exercício, vamos dar uma analisada no que está acontecendo, né? Opa, popcorn, pipoca, ok? Depois nas expressões aqui do Cebolinha e do pipoqueiro. Olha lá as expressões ali, o que aconteceu, será? Great, vamos dar uma analisada. O Cebolinha chega e ele fala, one bag of popcorn, please. Opa, um pacotinho de pipoca, por gentileza, né? Por favor. E o pipoca fala, and you, Magali. O que ir para você, Magali? Ela fala, what's left? Opa, olha a expressão dos dois aqui. What's left? O que seria esse what's left? E aí, agora temos algumas alternativas. Temos algumas alternativas aqui, e eu preciso saber onde que acontece a ironia, a parte cômica, o humor dentro dessa interpretação, dessa tirinha. Opa, vamos lá. Na letra A, this time, dessa vez, Magali is not hungry. Opa, hungry seria faminto, não está com fome. Ela não está com fome. Se eu fazer uma inferência, eu sei que a Magali sempre está com fome. Então, eu sei que a letra A joga fora. Também não. De jeito nenhum. Beleza? Na letra B, Magali wants to leave the place. Opa, posso me confundir aqui o verbo to leave, que é sair, deixar algum lugar. Então, Magali wants é o verbo querer, então Magali quer sair desse lugar. Place, esse lugar. Porém, a expressão left não quer dizer que quer sair. Por quê? Ó, o verbo to leave aqui, ó, se eu colocar no passado, esse verbo no passado, ficaria left. Então, alguns vestibulantes podem se confundir, mas não tem nada a ver. Você lembra que, às vezes, uma palavra na língua inglesa tem vários significados. Nós aprendemos isso nas nossas primeiras aulas aí dentro do exato. Mas nesse sentido, left, que também pode ser esquerda, right, a minha esquerda aqui, também pode ser o verbo sair, né, deixar, leave, left no passado, só que left, nesse caso, é o restante, o resto. Magali falou que quer o resto. Cebolinha pediu um pacotinho e a Magali falou, eu quero o resto, o restante. Por isso, as expressões desses dois aqui, ó, na cara, ó, de espanto, eu quero o resto. Great. Vamos dar uma analisada, vamos continuar. Então, na letra A não é, na letra B também não é, na letra C, Magali refuses, se recusou, eating the popcorn. Ela se recusou a comer a pipoca? Não, ela quer o resto. Então, o correto
Yes, it's a letter. Opa, letter D. Magali will eat the popcorn remain. Ela irá comer o restante da pipoca. Deixei aqui uma definiçãozinha, olha lá. Qual que é o efeito cômico dela? O efeito cômico da tirinha está no fato de Magali não se contentarem em comer um pacote de pipoca, mas sim querer comer o restante das pipocas do carrinho. A alternativa D está correta porque afirma justamente isso. Magali comerá a pipoca restante. Great! Então, fizemos algumas análises dos elementos verbais, dos elementos não verbais, e assinalamos a questão correta, que é a letra D. Great, moçada! Very nice! Agora eu vou passar de slide. Vamos dar sequência aqui. Eu preciso que você preste bem atenção nessa tabela que está dentro da apostila de vocês, porque temos alguns números que representam em inglês, português, e o que representa em inglês não representa totalmente em português. Como assim? Tá lá, essa parte aqui da tabela, eu garanto que eu deduzo, né, que é um pouquinho mais tranquilo de você fazer uma interpretação, tá? Preste atenção lá, como que eu falo 1 milhão, a million, mil, a thousand, a hundred, 100, aqui, a dozen, uma dúzia, a decade, 10 anos e por aí vai. As porcentagens, ok, mas agora eu quero que você preste atenção nessa segunda parte da tabela. Por quê? Eu queria que você prestasse um pouquinho atenção na parte da tabela. Porque eu já vi vestibulares aí, ó, que utilizaram a mile ou a pound. Tá? Ah, 1 milha significa 1 quilômetro em português? Não. Tá? Ele significa quase 1.600 metros. Tá? Exatamente 1.609 metros. Tá? Então não tem nada a ver. Então, tomar cuidado com esses números, esses símbolos, é muito importante na hora de interpretação de gráficos, principalmente, tabelas e gráficos. Então, se cair lá a yard, tá? É quase, uma jarda é quase, olha ali, ó, 0,9, né? Tá? Quase 0,9 metros. A mile, a pound, almost meio quilo, né? 1 libra. Olha lá, 1 galão, 1 gallon, 3,7 litros. Então tem que tomar cuidado com esses números aqui, tá? Esses números aqui, essas porcentagens, essas interpretações aqui são muito importantes. Enem pode utilizar, vestibulares utilizam dentro de texto também. Ele vai tentar fazer a pegadinha dentro das alternativas. Então tome muito cuidado, estudem isso aqui, essa tabela. Great, maravilha. Olha lá, eu vou fazer com vocês uma interpretação de um gráfico e de uma tabelinha, tá? 2 gráficos e uma tabela. Olha lá. Preste atenção aqui, ó. Vamos começar com a nossa assimilação, testes. Vamos começar ali com o primeiro 4.1. Vamos ler aqui no cantinho, deixa eu pegar meu canetão, ficaria mais fácil. Vamos começar aqui, ó, fazer a leitura. Rating instrução, texto para a próxima questão. Tornados. Tornadoes in US per year. Você está falando a quantidade de tornados por ano que acontecem dentro desses anos, de 1980 até 2012. Great. E agora, vamos dar uma analisada. Vamos dar uma analisada agora nos enunciados. O que ele está pedindo para nós aqui. Então, the chart, chart pode ser tabela, gráfico, pode ser diagrama também. Então, vamos lá. The chart shows mostra, né? The number of tornadoes report in the United States each year since 1980. Então, está falando a quantidade de tornados que foram relatados dentro dos Estados Unidos desde 1980, desde a década de 80. With an average é a média, tá? Com a média of approximately
1.120 reports per year. Então, tem uma média de aproximadamente aí de 1.120 por ano. Great. Their active peaks, os picos, their active peaks in the spring, que acontecem na estação da primavera. And May is the most active month. E fala que o mês de maio é o principal que ocorrem esses tornados. Great. Vamos analisar aqui agora as alternativas olhando os gráficos. Por quê? O gráfico mostra o número de tornados e aqui qual ano, qual foi a quantidade durante o ano. Great. Então vamos analisar a letra A. Então, according to the National Weather Service, letra A. There were more tornadoes. Haviam more tornadoes in 80 than 90th century. Ok, beleza. Então ele está falando que haviam mais tornados na década de 80 do que na década de 90. Preste atenção aqui, o than é o comparatives. Quando você se encontrar com o than, circula ele, porque ele está comparando duas informações. Ele está comparando, então, a década de 80 com a década de 90. Então, haviam mais tornados na década de 80 do que na década de 90? Vamos dar uma analisada aqui. Década de 80 e a década de 90. Então, ele fala que tinha mais em 80. Será? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa, subiu um pouco, desceu, chegou na década de 90, começou a subir. Então, preste atenção na curva, está aumentando. Então, eu sei que a letra A está errada. Joga fora, já era. Na letra B, tornado active decrease after the 1908. Opa, os tornados, as atividades de tornado decrease, decaíram, tá? Se fosse aumentando, seria increase. Vou tentar colocar a letra IN aqui, ó. IN, increase, aumentar. Decrease, despencar. Então, depois da década de 80, os tornados decaíram. Será mesmo? Vamos dar uma olhada na nossa curva. Olha aqui, começou aqui, aumentou, caiu, mas depois, ó, nossa curva foi lá para cima. Então, está aumentando, não está decaindo. Então, a letra B está incorreta. Joga fora, já era. Great. Na letra C, the most active year since 1980 is 2004. Então, a atividade que mais teve tornado desde a década de 80 foi 2004. Vamos achar o ano 2004. 2005 aqui, 2004 aqui. Esse aqui. Então, depois da década de 80, foi o ano 2004 foi o que mais teve atividades com tornados. Será? Opa, parece que sim. Ele está no topo. Ele está no topo. Vamos deixar de ladinho a letra C. Na letra D, less than 1,005 tornadoes. Opa, less significa menos. Menos que 1.500 tornados. Were reported in 2011. Opa, foram relatados no ano 2011. Vamos achar o ano 2011. 2010 aqui, 2011 aqui, 2012 aqui, 2011 aqui. Então, menos que 1.500. Se eu fazer aqui uma linha, tentar chegar lá no nosso outro lado lá da quantidade, é acima, não é less. Então, esse vocabulário aqui, ó, less, que é menos, não. Tinha que ser o more. Olha lá, tinha que ser o more. Tentar escrever aqui, ó, more. Beleza? Olha lá. Então, tinha que ser o more. Então, a letra D está incorreta. Na letra E, the lowest number of tornadoes was reported in 2012. Opa, o número mais baixo de tornados, lowest, é baixo. Então, o número mais baixo de tornados foi reportado na década de 90, no ano 2012. Vamos tentar cruzar a linha aqui 2012, se é mesmo. Deu para ver ali que, ó, opa, não. Teve anos que foram bem menores,
tá? Olha ali, 85, 87 foram menores. Então, a letra E está incorreta. Então, qual que é a correta, pessoal? Letter C. Muito bem, olha lá. Letter C. Great, fantastic, maravilha. Vamos passar agora para esse aqui, ó, pessoal. Quero que vocês peguem a apostila, vamos lá para 4.7 de vocês. Agora temos um gráfico. Great. Vamos tentar fazer essa aqui, antes da gente finalizar a nossa aula. Então, temos lá da Universidade Federal do Ceará, já conheci lá, já fui, já estive lá. E vamos dar uma olhada aqui, ó, decide, deixa eu colocar no canetão. Decide if the statements below are true or false. Não tem que saber se é verdadeiro ou falso, analisar ali as alternativas. Então, em 1997, world refugee repopulation by a region of asylum and residence. Great. Great. Então, ele está falando da década de 97, ele é do ano 97. Qual foi a porcentagem de refugiados que foram pedir asilo nessas regiões? Então, temos Europe, North America, Latin American, Oceania e África e Asia. Great. Great. Beleza. Analisando aqui, tem que analisar todos os números, porque você irá precisar um pouquinho de matemática agora para resolver. E vamos verificar o que é verdadeiro ou falso de acordo com cada frase. Great. Então, vamos lá. North America aceitou 19 less. Viu qual é a importância de fazer atividades anteriores? Less, eu sei que é menos. Refugees than Europe. O than eu estou comparando. Lembra do than? Comparação. Great. Então, a América do Norte, ele aceitou 19% a menos que a Europa. E aí, pega uma calculadora ou de cabeça mesmo, né? Acho que nem precisa, né? 24,6 menos 5,6 chega a 19? Yes. Então, essa aqui é a correta. Eu posso afirmar que ela é correta. Já eliminamos a letra A e a letra D. Vamos para B, C e E. Então, vamos lá. Europe had the second largest number of refugees in the world. A Europa tem o segundo maior número de refugiados no mundo. A Europa é o segundo. E aí? É o segundo? Vamos dar uma olhada. First, Asia, second. Não é third. Não é second, é third. Então, joga fora falso. Beleza? Então, verdadeira. E aqui é false. Vamos para a segunda, para a terceira, sorry. The number of refugees in the Oceania was the lowest in the world. O número de refugiados na Oceania era menor. Era o menor do mundo. Era o mais baixo. Yes, yes. Se eu comparar aqui a Oceania com o restante, 0,6 é o menor. Então, eu sei que é verdadeiro. Great. E para a gente fechar lá, the number of refugees in the Latin American was the highest in the world. Highest. Beleza? O mais alto. Aqui é o contrário, tá? O mais baixo. Aqui é o maior, não é o maior, o mais alto. Beleza. É o maior. E aí? The number of refugees in Latin America was the highest in the world? Vamos dar uma analisada aqui. É o maior? Não é. Tá? Então, ela seria a incorreta. Então, somente a segunda e a última, a primeira e a terceira são a alternativa correta. Olha lá, então a letra B é a que está ok. Beleza, pessoal? Pratiquem bastante, tem quase mais ou menos, aí tem 20 atividades com gráficos, tabelas, charts, cartoons. Eu quero que vocês
termine toda ela, tá? Para ter uma ideia, a segunda apostila tem em torno de 80 questões aí para você trabalhar, praticar. Vão assinalando, tem o gabarito lá atrás e depois nós iremos marcar aí um encontro para nós tirarmos algumas dúvidas referente a essa aulinha. Belezinha? See you, bye bye, see you até o próximo vídeo, até mais.